Você já parou para pensar que os apóstolos conviveram com Jesus, comeram com Jesus, caminharam com Jesus? E, portanto, eu e você poderíamos nos perguntar, a alegria deles provavelmente foi maior do que a nossa. Eu pergunto para você, será que a alegria dos apóstolos é maior do que a nossa? Porque eles viram Jesus, eles tocaram Jesus, eles conviveram com Jesus. E nós, que nascemos, eu e você, nascemos 2000 anos depois de Cristo. Ou alguns que estão me ouvindo um pouco menos, mas nós não vimos. Temos a mesma alegria dos apóstolos? É sobre isso que a gente vai meditar no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, veja, João falando, né? O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, eles ouviram. O que vimos com os nossos olhos, eles viram com os olhos deles. O que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Eles estão falando de algo que eles viram, ouviram, tocaram. De fato, a vida manifestou-se, nós a vimos e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai, que se tornou visível para nós. Olha que bonito. Aquilo que não era visível, Deus que era invisível, se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. Aqui está o segredo. Aquilo que a gente viu, a gente anunciou para vocês. Para quê? E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor. Beda, ele diz assim, João mostra claramente que aqueles que desejam ter comunhão com Deus devem primeiro unir-se à igreja e ali aprender essa fé. Ou seja, quando você se une à igreja, você recebe a mesma fé dos apóstolos. Recebendo também os sacramentos. Então, quando você comunga, quando você se confessa, você está recebendo a mesma fé da igreja. Fé é esta que os discípulos verdadeiramente receberam durante o tempo da encarnação de Cristo, e aqueles que creem no testemunho dos apóstolos não pertencem menos ao Senhor do que os que creram nele quando o ouviram pregar na carne. Olha que coisa bonita. Beda está dizendo o seguinte, você não crê menos em Jesus do que nos apóstolos, só porque eles viram e você não viu. Embora possa haver alguma distinção na qualidade das obras da fé que realizam. Então que fique uma coisa clara no seu coração. Os apóstolos não creram mais que você, porque eles viram e você não viu. Santo Agostinho, ele ainda diz assim, os discípulos viram o Senhor na carne. Eles viram. E ouviram suas palavras, as quais nos transmitiram. Nós também ouvimos, mas não vimos. Aí Agostinho, olha que bonito, Santo Agostinho, somos menos felizes do que eles que viram e ouviram? O que você acha? Nós somos menos felizes? Não, pois João prossegue dizendo que a razão de sua pregação é para que possamos compartilhar de sua comunhão. Então Santo Agostinho, Beda, Santo Agostinho está deixando bem claro, você não é menos feliz que os apóstolos. Sim, eles viram de uma forma diferente, tocaram como nós não tocamos. Mas, quando eles anunciaram, é para que nós tivéssemos a mesma comunhão com Cristo. Por isso, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E diz assim a palavra, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Então, quando a gente permanece assim,
a gente permanece unido a Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo de 8 a 9. E aqui é maravilhoso. Esse Jesus, vós o amais sem o terdes visto. Credes nele sem o verdes ainda. Isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa. Nós somos menos... Os apóstolos são mais alegres do que nós, porque viram? A palavra de Deus está dizendo não. Vocês sem verem, vocês amam. Vocês sem verem, vocês creem. Porque vós estáis certos de obter como preço de vossa fé a salvação de vossas almas. Abra a tua Bíblia. Em João capítulo 20, versículo 29... E essa palavra é fundamental. Disse-lhe Jesus, creste porque me viste? Felizes aqueles que creem sem ter visto. Aqui é o próprio Jesus falando. Então, nós participamos da mesma alegria dos apóstolos, porque eles nos anunciaram. Então, aquilo que você crê, é a mesma coisa que os apóstolos criam. E você, sem ver, você crê. Sem ver, você ama. E a palavra, Jesus está dizendo, João 20, 29, bem-aventurados, feliz é você que crê sem ter visto. Escreve aqui nos comentários. Eu participo da mesma alegria dos apóstolos. E diga mais, diga aí nos comentários, sem ver, eu amo Jesus. Sem ver, eu creio em Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.